E vamos iniciar mais um novo podcast aqui, mais um episódio. Eu estou com amigas. São duas mulheres maravilhosas que vai conversar comigo aqui num bate-papo, já que a gente está no mês de Novembro Azul. Só que antes disso, vocês sabem que tem uns colaboradores, tem uma galera que está junto comigo aqui. Eu quero agradecer demais essa galera que está comigo aqui no nosso podcast, como o pessoal da farmácia Zé do Bairro. Eu já falei para vocês, não me canso de dizer, que são 16 farmácias espalhadas no estado de Sergipe. Olha, nós temos na Barra, nós temos em Nossa Senhora do Socorro, na Atalaia, nós temos no centro. Então você vai encontrar os menores preços na farmácia Zé do Bairro, do meu grande amigo de coração, que eu amo, um irmãozão, Pimentel. O Grupo Pimentel tem outras farmácias e você pode encontrar os melhores preços, principalmente nas farmácias do Grupo Pimentel. E a Zé do Bairro vai ter uma perto de você, eu tenho certeza que você vai encontrar não só medicamentos, mas como produtos de higiene pessoal. Eu mesmo compro meu desodorante, né? Compro meu talco de chulé, compro tudo lá, inclusive os meus medicamentos. Beleza? Então a gente também tem outros colaboradores, amigos aqui dentro da nossa parceria, que eu fico muito feliz. A Barbearia Colonial está aqui conosco também, a Barbearia Colonial que está há 8 anos no mercado, levando aí conhecimento, tradição para os homens que frequentam a barbearia. E a Barbearia Colonial tem algumas coisas bem específicas. É a primeira barbearia a trabalhar com consultoria de imagem pessoal há mais de 5 anos, trabalha com visagismo e levando conhecimento e qualidade nos seus serviços aí aos homens que frequentam a Barbearia Colonial. Certo, pessoal? Então, a gente também tem aqui, ó, a Padrão Síndico Profissional. Hoje, os condomínios estão crescendo muito, cada vez mais aqui na cidade de Aracaju, e a gente precisa de um profissional qualificado para administrar toda a bagunça que os condomínios acontecem, né? Porque condomínio é uma coisa assim, que é uma cidade, ali é o seu investimento. Então, se você não tem uma empresa qualificada para administrar e gerir ali o seu bem, porque, afinal de contas, você investiu o dinheiro. Então, é interessante que você tenha uma empresa que saiba administrar de maneira qualificada, e a Padrão Síndico Profissional é a empresa número 1 aqui do estado de Sergipe. Isso eu tenho certeza absoluta, certo? A gente tem mais alguma coisa? Tem, né, André? Tem. Você que gosta de carro, você que precisa de peças, você que tem carro importado, você precisa de alguma coisa relacionada ao seu carro, vá lá na Silveira Autopeças. A Silveira Autopeças, ela está ali na rua, na avenida, eu chamo Rua Avenida Euclides Figueiredo. Você também pode comprar pelas redes sociais, porque lá no Instagram, que é Silveira Autopeças, você pode encontrar os canais de compras. Então você pode estar em sua casa, pedir a peça e eles mandarem. Tira foto, caso você tenha dificuldade aí de saber qual é a peça, e eles vão te ajudar a resolver aí seu problema. Beleza? Então vamos iniciar aqui nosso podcast com minhas amigas que eu amo de paixão. Joga para elas, André! Ó, Carlinha e Andrezinha, Carla Mesquita e Andresa Rabelo. Muito bem-vindas aqui vocês ao nosso podcast Sintonia Masculina. Por que duas mulheres falarem aqui dentro do Sintonia Masculina? Porque elas, pessoal, Andrezinha e Carlinha, que eu chamo assim porque são minhas amigas, elas estão dentro desse mundo onde a gente trabalha cuidando dos homens. A gente está no Novembro Azul e a gente percebe que há uma procura muito grande dos homens por cuidar principalmente da queda de cabelo. Então, há um acrescento, é queda de cabelo, a gente precoce muitas vezes, a gente está vendo o aumento das cirurgias, dos transplantes capilares, e hoje nós vamos falar, né, meninas, sobre vida masculina, transplante capilar, cuidado de calvície. O programa vai ser focado nisso. Com fé em Deus, vai ser um programa muito massa. Nesse Novembro Azul, os homens merecem, né? Merece. Ouvir de vocês, se tem tratamento, será que tem tratamento? Será que tem cura para... O que seria bom para essa calvície? Será que é só cirurgia? Então a gente vai falar sobre isso, só que antes nós vamos conhecer mais sobre Andrezinha, Carlinha, e eu quero que elas se apresentem. Para o ímpar, Andrezinha, porque Andrezinha começa com A, né? Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou Andresa Rabelo. Eu sou fisioterapeuta, especialista em estética avançada e já trabalho na área de capilar há alguns anos. Fora a área de capilar, né, eu sou professora, né, de pós-graduação. E na pós-graduação a gente fala muito sobre saúde capilar. Já foi minha coordenadora. Que é um dos eixos que entra na estética, né? Porque a estética tem o eixo facial, corporal e capilar. E era um eixo que era muito pouco visto e pouco conhecido. E hoje isso mudou bastante.
Até porque o público também tem chegado bastante para a gente. Então, a gente hoje tem uma outra visão, né, de como cuidar da saúde do cabelo, né, de uma forma geral. E o público masculino, que era um público que era muito mais fechado para os tratamentos estéticos, né, também mudou bastante e tem chegado muito mais aos consultórios, à clínica, à procura de tratamento. E cada vez mais precoce. Né? Então, a gente hoje tem pacientes que chegam para a gente com 20 e poucos anos, já querendo tratar queda de cabelo, já querendo tratar afinamento do fio, né? E isso é maravilhoso, porque a gente pode fazer com que esse paciente não seja um calvo, né? E aí ele não precisa de um transplante capilar. E tem o público que já chega para a gente bem calvo, que aí a gente muitas vezes não consegue reverter, porque já é um quadro que precisa de transplante. É verdade. Eu vou só reforçar, porque a Andrezinha ela falou assim, que tem toda essa qualificação, mas, minha gente, se a Andrezinha jogar o currículo dela aqui, acho que... Porque, assim, a gente, mulher, a gente não pergunta idade, né, Sim. Carlinha? A gente não pergunta idade da mulher, né? Mas, assim, tem mais de 10 anos, não tem, Andrezinha? Aqui que você cuida dos homens, cuida das estéticas, né? Tem mais ou menos uns 14 anos. A Andrezinha é Uns uma 14 anos. jovem mocinha, uma mulher E linda. aí, essa história do público masculino ter crescido bastante, começou desde a época que eu fiz doutorado. Né? Na época do doutorado, a gente já via um público totalmente diferente chegar. Isso já foi antes da pandemia, que começou a crescer esse público masculino. E o homem hoje, né, ele se preocupa muito mais com saúde de forma geral. E saúde do cabelo é uma coisa que incomoda muito o homem, porque nenhum homem quer ficar calvo. É Né? verdade. Nenhum homem quer ficar calvo. Eu mesmo trato, né, meninas? É verdade. E assim caminha Carlinha, né, Carlinha? Então. Carlinha também. Ó, essas meninas, minha gente, elas trabalham com estética, né? Então elas têm que ser lindas, bonitas, maravilhosas, porque elas sabem tratar. Por isso que elas são Verdade. super jovens, assim, essas meninas. Carlinha, me fala aí, conta aí pra gente, como é essa vida aí de trabalhar tantos anos, porque eu já falei pra vocês, Sim. elas são minhas amigas, então vai Sim. acabar eu dando os spoilers aqui um pouquinho. Mas me fale um pouquinho Eu assim sou sobre. Carla, sou fisioterapeuta dermatofuncional e tricologista. E eu venho cada vez mais me especializando nessa área porque eu amo tratar, né? Principalmente desse público masculino, né? Que é o que mais aparece pra gente. Ainda está sendo, né? Mas as mulheres também, lembrando que tem muita queda de cabelo, né? Então, a gente tem aumentado esse público, tá? Um público mesclado. Mas os homens, realmente, eles hoje estão procurando a gente muito mais cedo. Né? Aqueles meninos de 18, 20, 24 anos já são nossos pacientes. Então, a gente vê o aumento da vaidade, né? desses adolescentes. E, principalmente, naquela época de vestibular. Então, a gente começou a também pegar mais esse público, que com o estresse do vestibular, com 18, 17 anos, há uma queda acentuada. Então, é aí que a calvície começa a aparecer, né, nesses meninos. Então, a gente está aparecendo demais esse público. Principalmente também depois do Covid, que o estresse aumentou, também o próprio Covid ocasionou esse problema, né, do eflúvio telógeno, que é essa queda abrupta do pelo. Então, é um público que tem aumentado Bastante, cada né? vez mais, Ó, com pessoal, certeza. A grande parte da população contraiu o Covid, né? Carlinha falou muito bem, que dentro desse mês que a gente está falando sobre saúde e que o processo de calvície, de estresse, né? O estresse oxidativo ali, o estresse, porque tanto Carlinha, quanto Andrezinha, quanto eu, que estou há pouco tempo no mercado de cuidado, né, de cabelo aí do público. Pouco tempo também não. Né? Não, Olha, não vai falar que você é mais novo que a gente, assim, muito não. Eu sou mais velho que você. Não, mas você agora que assim, não, porque eu tenho pouco tempo quanto? Fale, agora eu que vou fazer a pergunta para você. Não, olha, as meninas sabem. Minha gente, Olha, eu eu tenho conheço... 14 anos. Eu Tenho conheço, 14 anos eu trabalhando conheço nessa vocês há área. uns 10. Isso A gente se mesmo. conhece há uns 10 anos. Você tem 14 anos, né? Trabalho na área de cabelo, mas mais ou menos esse tempo. Mas Eu tenho de uns formada já tenho 13, 18 anos. Tá, Vou fazer Maria, 19. quero nem contar. Não, mas assim, olha, eu fiquei amigo das meninas porque eu fui me cuidar, né? Cuidar de pele, e a gente nós nos tornamos amigos para que eles entendam como é a nossa amizade, porque elas cuidam de coisas que eu não cuido, tal. E aí eu comecei a trabalhar com o público masculino, em média, diretamente há 8 anos. Acho que mais ou menos isso.
e cuidar e auxiliar como terapeuta capilar, Sim. como tricologista, tem aproximadamente 3 anos. Então, relacionado a tempo de cuidado, de pensar e saber, entender e dar um direcionamento, são realmente um pouco tempo, enquanto vocês já vêm muito tempo E tendo... a gente tem muito essa parceria, né? De trabalhar Exato, junto. é verdade. De indicar os pacientes, nossos pacientes para ele e ele indicar para a gente. É verdade. Porque a junção da parte da terapia capilar com a parte dos injetáveis que a gente faz é muito importante. Perfeito. Né? Essa associação E o isso resultado é é muito bom. E o muito melhor. resultado É muito é melhor. muito melhor. A gente vê uma diferença muito grande nisso. A gente vê a importância da combinação das técnicas, né? Mas que a associação faz uma diferença muito grande no resultado do paciente. E outra coisa também que a gente observa que cresceu bastante foi em relação à barba, né? O homem não só quer saber do cabelo. Verdade. Hoje o homem quer já perguntou a gente, eu posso usar minoxidil na minha barba, entendeu? E Porque a gente todo mundo faz conhece o também minoxidil, lá, né? E a gente os faz também tratamento de injetáveis na barba. Também. É isso. Olha, pessoal, eu sou barbeiro, as meninas sabem, né? Vocês sabem também, quem segue aqui a gente, quem está seguindo agora vai saber. Eu trabalho direcionado com o visagismo, com a barba, tudo mais. E a gente observou que houve um boom, né? Um boom muito grande sobre o interesse do homem. Sim. Só que tem homens que não têm barba. Aí eu vou perguntar às meninas. Já que vocês tocaram no lance da barba, vocês já trataram pacientes que fizeram transplante de barba? Não. Ainda não pegaram, né? Pós, não. Pós, não. A gente trata muito paciente que tem falha na barba, barba que pra- não tem barba, que quer que a barba cresça, entendeu? Fique... Eu dá- Mas que Dê um transplante de volume barba maior. não. Um volume A gente pega muito pós-transplante capilar mesmo. Capilar, né? Isso. Então, é engraçado que em Aracaju, eu percebo que os homens ainda... Não conheço também, nunca peguei Agora nenhum também homem. começou de sobrancelha, né? Transplante capilar de sobrancelha. Exato. Eu nunca peguei de sobrancelha para poder fazer o pré e o pós. E de barba também eu nunca peguei. Mas eu conheci, esses últimos dias, alguns homens que fizeram transplante na barba. Né? Fizeram de barba e outros com interesse. E eu achei interessante a forma como aquele homem que não tem, né? Por mais que a gente estimule, por mais que a gente... Se não tem a possibilidade, geneticamente não foi programado o corpo, É uma não boa vai ter, opção. né? É E por uma isso boa que- opção, com certeza. o transplante. E por isso que eu acredito que quando eles chegam para fazer todo esse tratamento, se não for com um profissional, que ele tem toda essa bagagem, né? Todo esse conhecimento, fazer toda essa anamnese, que essa análise vai estar jogando dinheiro fora. Sim. Não é verdade? É. Então, como é que acontece? Tipo, o cara chega lá, tipo assim, poxa, Andrezinha, poxa, Carlinha, vamos falar da barba, né? Sim. Vocês tocaram na barba aí. Eu quero saber se eu tenho a possibilidade. Tipo, o cara chega lá, o que é que acontece? Como é que é feito essa anamnese? Como é que é feito esses cuidados? Como é que é feito essas coisas assim? Você está falando o cuidado O Avaliação, estímulo, avaliação para avaliação. ver se ele é indicado fazer o transplante ou O estímulo, o é. estímulo. Então, primeiro a gente faz a tricoscopia para ver se tem folículo ali viável. Porque a gente não tem como implantar um folículo que não existe. A gente não quer fazer crescer, Estimular o folículo que não algo que não existe. existe. Então, a gente olha, vê o fio que está ali, é um fio fino. Às vezes é um fio fino que quando a gente injeta, ele vai ficar mais grosso e vai ficar mais aparente e vai dar um volume. Então, isso tem como, mas tem pacientes que é todo falhado, a gente não consegue fechar. Porque na maioria daqueles casos não tem um pelinho muito junto do outro para dar o fechamento. A gente tem como dar um pouquinho mais de volume, mas não tem como fechar. Mas, assim, eu cuido de Augusto Lucena, não sei se você conhece, né? E a barba dele melhorou absurdamente. Foi meu primeiro paciente. Mas tem um lugar que realmente eu falei, olha, Lucena, aqui eu não vou conseguir. Porque eu mostrei na tricoscopia, no exame de imagem, eu falei, aqui eu não consigo fazer com que esse furinho aqui, mas vai melhorar. E quando você deixa a barba grande, já dá para esconder, porque a gente vai conseguir volumizar. E foi o que aconteceu. E ele ficou super satisfeito. Então, a gente, através da avaliação, a gente consegue mostrar ao paciente até quando a gente consegue ter aquele ganho. Entendeu? E o que é legal da tricoscopia é isso, que a gente já consegue direcionar mais ou menos aquela expectativa que o paciente tem de como vai ser o resultado dele.
E aí vai ter locais que vai ter um folículo mais viável e vai ter locais que não tem um folículo tão viável assim. E pela avaliação, né, da tricoscopia, a gente já consegue direcionar isso para o nosso paciente. Então, e aí ele vai saber como vai ser. porque também o pessoal às vezes pode não saber o que é uma tricoscopia, né? É verdade. Que é um exame como se fosse uma lente de aumento, né? Ele aumenta, tipo, 1000 vezes, 2000 vezes a visão que você quer ver. Que você não consegue enxergar olho nu, você consegue enxergar. Então, a gente coloca na tela, né, do computador até para mostrar melhor visivelmente para o nosso paciente. Isso. E aí, Andrezinha, lá. E nessa avaliação, a gente consegue ver várias outras coisas. Como, por exemplo, às vezes observa que no couro cabeludo daquele homem tem muita oleosidade, tem sebo, tem caspa, né? E aí a gente começa a explicar para ele que a queda do cabelo também pode estar acontecendo por causa disso. De como é que ele está fazendo aquela higiene, de como é que ele está cuidando daquele cabelo. E aí a gente começa a direcionar de como é o dia a dia dele. Isso é importantíssimo. E às que é o vezes, home care que a gente diz, né? a queda está sendo ocasionada por essa inflamação, né? Exatamente. Dessa falta de lavar, de usar produtos corretos, da própria dermatite, que dermatite também não é só a sujeira. A dermatite, na maioria dos casos, é algo genético. Então, só a gente, às vezes, entrar com um shampoo específico para a caspa, né? Que é a dermatite seborreica. Se a gente entra com o shampoo adequado, a gente mostra os hábitos de vida que o paciente, qual é a melhor forma de lavar, né? Isso já melhora muito. Hoje mesmo, um paciente, ele tem alopecia androgenética, que é a calvície, e estava com dermatite seborreica. E ele falou para mim que estava percebendo que o cabelo estava caindo muito. Mas a alopecia androgenética, ela não, que é a calvície, a gente não percebe queda, não é bem a queda. Mas, na verdade, o que estava causando a queda era a inflamação da caspa, né, da dermatite. Então, às vezes, a gente orientando só, às vezes, como lavar e orientando o shampoo, já vai melhorar todo esse processo. É verdade. Então, se você procurar um especialista que entenda sobre o seu caso e faça uma boa avaliação, hoje é muito raro alguém ficar careca. Só se não tiver jeito, algumas patologias, como algumas patologias que realmente, depois de cair, não volta a nascer. E em casos graves, que são aquelas pessoas que já estão com o folículo já, né, destruído, não tem como, e o fio já está tão fino que não vai conseguir mais reconstituir, que é aquelas pessoas que já estão carecas, não com tem um grau como. muito elevado, né? Elevado. Exato. Entendeu? Eu acho que, assim, como a gente estava conversando, a procura e a responsabilidade de se autocuidar, Sim. de buscar profissionais. Porque as meninas, eu sempre explico assim o pessoal, né? Que as pessoas, a gente vai, eu vou para um dermatologista, eu vou para o meu plano. Ok. Só que o tratamento, quando você procura, o tratamento mais direcionado, dentro de um estabelecimento, de uma clínica, dentro do estabelecimento direcionado, ele vai focar ali no seu problema, porque tem que ser um tratamento que muitas vezes, vocês confirmam se eu estou errado, alguns pacientes, clientes, tem que ser semanal, por conta do grau de inflamação. Então, a gente tem esse cliente com um grau de inflamação muito elevado. A gente não trabalha semanal, a gente trabalha quinzenal. Quando a gente vê, como eu faço, a gente indica para você para fazer esse trabalho mais terapêutico, da terapia capilar. A gente não é o nosso foco, a gente trabalha mais com a parte de injetáveis e também com a parte do home care, certo? Da parte da loção, da parte de nutracêuticos, a gente indica muito, né, Andrezinha? E assim, a gente também orienta muito o paciente de como é que vai ser a rotina dele em casa. Porque hoje, além da gente se preocupar com isso, a gente também tem um público que usa muita química no cabelo, que também não era uma coisa que acontecia no público masculino. Nos homens, Era uma coisa... vocês falam que é alisamento e pintura, né? Os homens antes não faziam tanto essas coisas como hoje. Lá na barbearia alisam muito o cabelo. E isso hoje a gente tem um grande problema, porque eles querem tratar a calvície, mas não querem deixar o alisamento. Né? E assim, é muito complicado a gente associar um tratamento que ele tem que deixar de fazer isso naquele momento do tratamento, pelo menos, para fortalecer o fio, o couro cabeludo, né? E tratar toda essa região para depois ele voltar novamente à química mais espaçada e com os cuidados. Exato, né? exato. E lembrando que química
qualquer química, tanto com alisamento quanto a tintura, elas vão afinar o cabelo. E a calvície, qual é o problema da calvície? Ela afina o cabelo. É. Então, se já está um cabelo fino, você usa química no cabelo, vai afinar mais. Então, fica um cabelo parecendo, quase você não enxerga de tão fino. Exatamente. Desculpa, Carlinha. Exatamente. E o que eu vejo dentro do processo que isso ocorre, eu sempre oriento os meninos que trabalham comigo. O que acontece? Quando o profissional hoje da área de tanto cabeleireiro quanto barbeiros, eles têm acesso a essas marcas de alisamento. As marcas sempre pedem que respeitem uma distância. A cobertura de branco 100% não tem como topar no couro cabeludo. Sim. E é nisso que vocês colocam, que topou no couro, o couro cabeludo já está inflamado. Inflamado. Toda pessoa que tem alopecia androgenética está com o couro cabeludo inflamado. Aí tem que tratar a inflamação desse couro cabeludo, mas vai ali e coloca uma escova ácida, que vai lesionar esse couro. Então, como a Andrezinha colocou, como é que esse cara vai querer tratar uma alopecia se ao mesmo tempo ele não trata o couro cabeludo? Então fica a orientação, né? Agora, assim, é muito difícil você tirar a química de gente que já está viciado em química. Porque eu vejo que o cabelo já está até no formato, eu não entendo muito de química, mas eu vejo que o formato já está né? da química e aí a pessoa não se sente. Passa 3 meses, 4 meses, você já está tão viciado de ver seu cabelo, ele não consegue ficar sem química. Eu tô com um caso, tipo, de uma paciente que ela tem... Vou fugir um pouco do tema aí para mulher. Não, mas é cabelo, ser humano, Ela tem a alopecia areata, mas ela tem aquela alopecia areata recorrente. A gente, agora, graças a Deus, Senhor, ela já tem uns 5 meses que não aparece nenhuma lesão. E ela parou de fazer química, mas ela falou assim, Carlinha, eu não saio de casa sem dar uma escova. Então, assim, eu fico 2 dias, se chegar final de semana eu não conseguir dar minha escova, eu não deixo, eu já deixei de ir para o aniversário da minha irmã, por causa que eu não me sinto bem sem meu alisamento. Eu não vou, às vezes, para uma farmácia da esquina, eu não vou para a farmácia da esquina, então, o que eu fiz? Vamos espaçar, você dá em quanto tempo? 3 meses. Vamos botar para 6 meses. Carlinha, eu não aguento, pelo amor de Deus. Então, 5. Aí eu vou fazendo aquele ajuste, sabe? Fui ajustando. Porque, assim, o que vai acontecer com essa paciente? Se ela deixar de fazer, ela vai causar mais trauma. E a alopecia areata, que tem um fundo muito emocional... Totalmente autoimune. Né? Entendeu? Tem um caráter emocional. O que vai acontecer? Voltar. Vai voltar. Então, eu sempre eu dou esse jeitinho com o meu paciente, porque eu não tenho como proibir. E não gosto de proibir, porque tudo que é proibido fica um tratamento também chato. Então, eu peço esse espaçamento e tento controlar ali. Tintura, tem algumas pacientes que até conseguem. Alguns pacientes conseguem. Não quem tem cabelo branco que fica incomodado, mas umas luzes. Ninguém vai morrer por causa de uma luz. Alisamento que é pior. Alisamento é mais difícil. Eu acho que de tudo isso, o alisamento ácido, mesmo a escova ácida, porque elas não querem as raízes... tanto o homem quanto a mulher, eles não querem o cabelo. O que eu oriento, eu não atendo o público feminino, mas oriento o que fazer. Nesses casos de mulheres que alisam bastante o cabelo, existe no mercado, desde a época que nossos avós alisavam o cabelo, que são os alisamentos éticos. Então, os alisamentos éticos, que é os tioglicolato de amônia, que são os hidróxidos de sódio, eles, de fato, eles não danificam o couro cabeludo, sendo aplicado por e nem o fio. Eles transformam o fio, eles transformam a molécula. Porém, as escovas ácidas, né, elas danificam o cabelo e é irreversível. O cabelo, topou no cabelo, ele não volta mais. A gente vai ter um derretimento, vai dissolver ali aquela cutícula. Porém, se está no mercado, se vende, as pessoas estão... Só que a gente, com clientes como esses casos, o interessante é que ela procure um alisamento ético. E tem terapeutas capilares que são especialistas em alisamento éticos. E tem cabeleireiros também. Conta o caso. Mas mulher ainda... Eu acho que o caso de mulher ainda a gente consegue ainda muito mais, porque o cabelo pesa, ela consegue disfarçar. Mas tem homem que quer todo mês alisar o cabelo. Porque o fio aparece curto, logo, né? né? O fio aparece logo, né? E como vocês colocaram, a alopecia androgenética ela é muito inflamatória. E aí,
E vocês comentaram que vocês trabalham dentro de um processo de tríade, eu chamo de tríade, né? Que é oral, tópico, que seriam os nutracêuticos. Sim. Isso. E hoje também a gente tem as tecnologias, né, que está todo favor aí dos tratamentos terapêuticos da parte de capilar, como, por exemplo, laser, LED, ozonioterapia. Né? Então, a gente faz muita microagulhamento, O PRP, que é o plasma, o plasma, rico em plaquetas, né? Então, a gente faz muita coisa que está a favor desse paciente. Inclusive, hoje, a gente faz muito nos tratamentos capilares, é uma técnica chamada ILIB, que é uma que coloca a pulseirinha e a gente faz a oxigenação sistêmica do paciente através da artéria radial. Por que fazer isso no tratamento de cabelo? Né? Porque o paciente que tem uma alteração capilar, né, um problema de saúde capilar, ele tem uma alteração de cortisol no corpo. Então, a gente tenta oxigenar o corpo dele, o máximo que a gente puder, para desinflamar ele e aí a gente ter resposta no couro cabeludo, né? Então, a gente melhora aquele paciente sistemicamente, que né? tem que ser algo, né, em conjunto, né? Sim, sim. É uma técnica que a gente faz associada aos tratamentos. Mas que aquele paciente mesmo que é muito estressado, ele tem o cortisol ali estourando no corpo dele. E o cortisol traz várias alterações capilares. E aí a gente faz a técnica, né, sistêmica e a técnica local. Né, com os injetáveis, com microagulhamento, com o que for necessário tratar o paciente. Sem contar a indicação, né, dos nutracêuticos, né, nutricosméticos, que ele vai estar utilizando como suplementos orais, que ele vai estar utilizando em casa, né, todos os dias, ingerindo, né, cápsulas mesmo, que tenha zinco, magnésio, né, o que for necessário. Suplementos orais, que você vai ver qualidade muitas vezes na unha também, na pele, porque a gente coloca também em algumas formulações o silício orgânico, o X-Nutri, que é o colágeno, né? Verisol. Então, a gente consegue melhorar o paciente como um todo. Direciona, né? Faz uma formulação de acordo com o que ele esteja... do que ele precisa. Naquele momento, né? Isso é massa, assim. A gente observa que esse mundo da terapia, da tricologia, dos cuidados do cabelo, ele vem cada vez mais tendo interesse. Há uma procura muito grande, como vocês colocaram muito bem, do público masculino e do público masculino mais velho e mais novo, né? Sim. A gente tem aquele cara que, tipo, de 50, de 60, que diz, poxa, eu queria tanto, né, ter o meu cabelo mais cheio. Será que tem como? Porque o corpo envelhece normalmente, o cabelo também. E aquele garoto que apresenta, já peguei garotos com 15, 16 anos já com graus de calvície, né? Aparentando um grau de calvície. Então, assim, como esses dois? O novinho e o velho da lancha. O paciente que tem mais idade vai ser sempre mais difícil tratar. Porque ele já tem, né, deficiência de várias coisas, inclusive deficiências hormonais, que influencia também, né, na calvície que ele já tem. Então, o paciente mais jovem, a gente vai ter uma resposta mais rápida, né? A gente vai ter um direcionamento muito melhor do tratamento do que o paciente mais idoso. Por isso que a gente sempre procura fazer as coisas para o paciente entender que quanto mais preventivo ele fizer as coisas e ele tiver saúde diária, ele vai ter saúde capilar, né? Então, é totalmente diferente daquele paciente que chegou para a gente com 60 e poucos anos querendo tratar uma calvície. Né? Ele já não tem o hormônio mais dele como ele era antes. Ele não tem um tecido conjuntivo bom mais. As vitaminas estão todas deficientes. Né? O colágeno dele já está defasado. Então, existem várias coisas envolvidas. A oxigenação desse paciente já é diferente. Até para a oxigenação chegar no folículo, né, e você estimular ele, já vai ser diferente por causa da idade desse paciente. Então, tudo que o paciente puder fazer, né, mais preventivamente, a gente pode fazer com que esse paciente não chegue a um transplante capilar e trate essa calvície. Perfeito. Então, até essa parte das vitaminas, que eu acho super importante. A gente dosa também, faz o exame de sangue, para ver como é que estão essas vitaminas, como é que estão os hormônios, para a gente estar guiando melhor o nosso tratamento. E aí a gente prescreve o suplemento oral que ele precisa. Então, uma concentração de uma pessoa mais velha não vai ser a mesma que uma pessoa nova. Então, também a gente tem que ver como é que está essa alopecia, se está num grau avançado. Então, tudo isso a gente direciona de acordo com a situação do couro cabeludo e também com a idade, né? Porque em alguns casos a gente precisa entrar
realmente com algumas vitaminas. E Aliás, na maioria dos casos, a gente suplementa. Suplementa, a maioria é. Na maioria dos casos. Até mas porque os estudos mostram, né, em relação à suplementação, que você não precisa ter deficiência daquelas vitaminas, né, daqueles nutrientes, para você suplementar. E que o suplemento, mesmo você tendo suplemento no seu corpo ainda, faz com que seu cabelo melhore mesmo assim. Seu cabelo, sua pele, sua unha, entendeu? Então, a indicação de suplementação é sempre muito bem-vinda. E outra coisa que também melhorou muito para os profissionais da nossa área é que a gente hoje tem muito mais autonomia. A gente pode prescrever esses exames para o paciente. A gente pode prescrever as fórmulas para os pacientes. Então, a maioria dos conselhos da área de saúde, né, já tem esse direcionamento da gente ter a autonomia de fazer isso. E aí é muito melhor para o nosso paciente e para a gente como profissional, né, ter uma resposta melhor do que está acontecendo com o paciente. Porque os nutracêuticos, eles são considerados tipo como se fosse um alimento, né? Sim. Uma Um nutrição, suplemento oral. suplemento alimentar, como se Isso. fosse um suplemento, né? Isso. Não é um medicamento. Não é um medicamento. Por Exatamente. isso, como você colocou, A gente tem autonomia para de prescrever. dar Sim. essa sugestão, como Carlinha Sim. também falou que, não, mas a gente dá orientação de acordo com o que a gente percebe que todo mundo precisa, né? Sim. Eu tava, desculpa, Carlinha, pode Não. falar. E o bom do nutracêuticos ou suplementos orais, que a gente percebe a melhora, tipo uma pessoa que faz química, parou de fazer química, a gente consegue manter o cabelo mais bonito. Então, até os injetáveis, quando a gente faz um injetável no couro cabeludo, a gente coloca também várias vitaminas, vários minerais, que vai melhorar o brilho do cabelo, melhora a consistência do cabelo, até a quebra. Pacientes que estão relatando, além de cair o cabelo, a gente pega, vê que está frágil. E depois, quando começa a tomar os suplementos e faz também os injetáveis, né, que a gente coloca vitaminas, minerais, e biotina, aí ele começa a ver, meu Deus, meu cabelo tá outro, Carlinha. Tá bem melhor. E ele não tá fazendo mais. química. E ele não tá fazendo química. Tá mais bonito. Então, melhora muito a qualidade do fio do cabelo. Então, não é só o foco da gente parar de cair. É melhorar a qualidade do fio e do couro cabeludo. Então, é uma visão integral, né? E a visão Isso. também, você olhar também, meu paciente, como a gente trabalha com estética, eu vi que ele precisa melhorar o colágeno do rosto, ele quer melhorar. Aí eu já coloco tudo no suplemento. A gente coloca tudo no suplemento para dar um tchan melhor. Para cuidar absolutamente de tudo. De porque tudo. a pele, né, a pele em si, ela é o maior órgão do corpo humano. Sim. Então, se você toma... Aí a gente pegando essa fala aí, e eu sempre, quando eu estou lá nos meus estudos, eu sempre coloco assim também para os meninos que ficam conversando comigo, os clientes, pacientes, que o corpo, ele não entende que a gente precisa de suplementação para o cabelo. Ele vai mandar para os órgãos vitais. Exatamente. Então, quando a Andrezinha falou muito bem, a gente precisa suplementar. Sim. Por quê? Tá tudo ok, mas tá tudo ok para os órgãos vitais. Se eu quero um cabelo melhor, Eu se vou eu ter que dar quero um uma up, pele melhor, eu preciso colocar mais. Sim. Né? Eu costumo dizer assim, que se o mínimo é 10 e eu tenho 50, esse 50 vai ser gasto nos órgãos Com certeza, nos órgãos vitais, né? Sim. Como visão, coração, nananã. E eu tenho que subir para um 70, para um 80. É isso. É só uma analogia ou brincadeira, né? Para que essa sobra vá para o cabelo, que é isso que vocês estão colocando. Isso, Não é porque na verdade? verdade o nosso cabelo não é um órgão que precisa de suplemento. Para sobreviver, né? Para sobreviver. Então ele vai ser, tanto que tem algum problema, qualquer doença, ele é o primeiro a cair, né? Então, por isso que a vitamina, como a Andrezinha falou, ela é sempre bem-vinda, mesmo em casos que não apresente a E outra deficiência. coisa que a gente observa também é que hoje os homens eles estão cuidando mais da saúde como um todo, a alimentação, né? E a gente vê também que a alimentação influencia muito na queda de cabelo. Porque tem muitas pessoas que comem basicamente, principalmente esses homens que vão muito para academia, né, que malham muito, que querem ganhar massa muscular. Eles se preocupam só com a proteína. E aí eles quase não comem folha, né, verduras, essas coisas. Eles querem comer mais proteína, mais batata doce, mais raiz, mais essas coisas. E acabam piorando a queda de cabelo, porque eles não entendem que eles estão com deficiência de algumas outras coisas que não está na alimentação, porque ele está focado só na massa muscular. E aí o cabelo vai começar a sentir também. E também o que está acontecendo muito com os homens, a ingestão de
anabolizantes, testosterona. Isso. Hoje está se usando muito Muito testosterona. testosterona. É. E aí, lembrando que a testosterona, ela aumenta a queda de cabelo. Então, eu tenho pacientes que faz tratamento comigo para manter só porque ele não quer deixar de De usar testosterona. testosterona. E aí eles continuam usando testosterona, mas eles querem bloquear, né? A Assim, queda com de a cabelo. alfa-redutase, que é o processo, né, de afinamento do fio que causa a queda, com a finasterida, porque a gente coloca injetável. Então, a gente consegue também estar agindo nesses pacientes com queda através desse processo, né? Bloqueando para que não haja Bloqueando calvície, que né? não ocorra a queda. Provavelmente esses homens que... Eu tenho clientes que tiveram, por uma questão de saúde, né, fazer o uso, foi indicação médica, fazer o uso da testosterona. E aí, a mesma coisa, com problema de calvície, e aí teve que ter essa correlação, né? Fazer porque esse bloqueio, porque senão teria essa evolução ainda maior, né? E vocês pegam muito meninos, tipo, já adolescentes, já atenderam adolescentes? Hoje está bem maior esse Sim. público. Sim. Bem maior. Com essa Tipo, calvície. 16, 17 anos, eles estão muito incomodados com a barba, sabe? Esses meninos. Porque acho que barba virou um pouco de moda também, né? Virou e não vai E, sair tão cedo. e aí eles querem ter barba. E aí, às vezes, pela idade que eles estão ainda, a barba está muito falhada. Aí eles já querem fazer alguma coisa que estimule essa barba, crescimento. né? Então, a gente já está pegando um público E muito o mais início jovem. também te pega muito o início da calvície, né? Nos 20 e Sim. poucos anos, né? 18, 18. 17 já estão aparecendo. Como eu falei, por causa do estresse do vestibular. Também o estresse em si desse pessoal está muito alto, né? Não sei se você tem percebido. Tanto que aumenta até das terapias, né? Eu tenho uma psicóloga que atende adolescente, falou que aumentou absurdamente. Por causa até depois da pandemia, né? E aí, eu acho que tem antecipado muito mais. A calvície que a gente via muito mais a partir dos 20, É 25. verdade. Então, e como eles estão muito vaidosos, quando eles começam a ver a entrada, eles estão procurando mais cedo. Porque antes a gente ouvia muito falar, tipo, um avô falando pro neto, falando pro filho, falando, não, isso aí não tem jeito não, né? Hoje as pessoas sabem que tem Que jeito. tem jeito, Que tem, você não vai ficar que nem seu avô que é careca, você não vai ficar que nem seu pai, né? Então, eles estão procurando, a informação está muito mais rápida, eles sabem que tem. Então, eles estão procurando nessa fase já inicial. E junta muita coisa, né? Porque assim, nós fizemos vestibular também cedo, eu sou super contra a forçar o adolescente a decidir uma carreira com 15, 16, 17 anos. Eu acho super complicado. E aí a gente está vendo esses relatos porque são as coisas que a gente tem acesso, né? Desses adolescentes que estão com queda, como o Carlinhos colocou, nossa, está tendo uma queda abrupta, né? Então, se está caindo abruptamente, tem alguma coisa que não está certa ali, aí começa a tratar. Só que é muito mais só do que uma queda, tem um fator emocional muito grande, né? E a gente fica o alerta para os pais terem um cuidado, porque gera uma ansiedade desnecessário. Claro que a gente está aqui para dar esse apoio, para tratar e para orientar. Eu observei, porque eu tenho um cliente específico que ele frequenta meu espaço desde criança. Então, eu peguei a fase dele pré-adolescente e adolescente. Ele está, acho que, 16, 17 anos. E aí, ele já começou a apresentar as entradas. E aí, a mãe ficou bem preocupada, o pai ficou bem preocupado. E daí, eu disse, o melhor fazer ele tem uma predisposição genética. Está em formação ainda, né, do corpo, está formando ainda a sua estrutura, está crescendo. Então, existe uma retração que é comum por conta do biotipo dele. E a gente vai fazer esse acompanhamento para ver se de fato esse afinamento. Porém, existem alguns exames específicos que eu acho que é interessante que vocês procurem um profissional dermatologista para que ele faça essa solicitação desses exames, para que veja se de fato, mas eu não oriento nesse momento ter que fazer uma aplicação porque a mãe acha ou porque o pai acha.
né? Tem que ver se tem o que adolescente ver está um conjunto, interessado, isso, ver... Porque um adolescente dá informação para a gente ter que fazer algo. Agora, tá com uma queda abrupta, como a Carlinha colocou, tá uma retração muito forte que a gente percebe, que eu já tive Sim. um com 15 anos, e aí ele agradece até hoje, ele está com 22, porque foi detectado há 7 Cedo, anos né? atrás, cedo, porque senão... Porque na cabeça deles É, tá tudo muito É. assim, né? Alguns. E outros não. Mas, de fato, eu acho bem importante a gente ter essa orientação, poder cuidar e dizer... Você falando de orientação, outra coisa que me veio aqui na cabeça foi em relação aos transplantes capilares. Ah, é verdade. Porque as pessoas fazem transplante capilar e acham que não vai ficar mais calvo, entendeu? E não é bem assim. Todo pós-transplante capilar precisa de continuidade de tratamento. E a gente, Né? eu vou falar... E o próprio médico não indica muitas vezes, não orienta esse paciente muitas Ó, vezes. a gente... Porque a gente conversa tanto que a gente conversa tanto que é tanta Sim. coisa boa para a gente levar informação Sim. e trocar nossas ideias, eu estou doido para conhecer mais sobre... Ai, a Andrezinha, você O falou, menino, você transplante. tem que fazer esse curso, não sei o que, estudar. Qual foi o Naquele que a gente fez a reunião lá na clínica, foi que você falou aí, esqueci tudo. É, menina, Ozônio? ozônio, mas eu vou perguntar já a você. Só reforçando isso que você falou sobre transplante e trazer essa informação para o homem que está interessado em fazer transplante, como Carlinha bem colocou, é necessário que ele faça, lógico, passe por todo o exame e análise do médico que vai fazer o transplante, mas ele passe por tratamentos de injetáveis, por Sim. tratamentos de preparar e deixar esse couro cabeludo saudável. Saudável. Exatamente. Porque Porque não adianta. se esse maluco, né, meninas? Aí vocês vão dizer, tá certo, tá errado, porque a gente aqui Sim. vai... Se a gente pegar esse cara, porque a gente sabe que existem Sim. profissionais que fazem cirurgias de transplantes, nós sabemos porque nós estamos no mercado, a gente sabe disso. Sim. Que, é grana, né? É grana. O É. cara quer ganhar o dinheiro, quer pegar seu Sim. dinheiro e foi. E assim, eu vejo muitos casos, e eu tenho muitos clientes que fizeram transplante capilar. E o cara vai lá, não, beleza. Recentemente eu soube até de uma história aí que era 2 por 1. Mas não sei, Virou enfim. um comércio, né? E assim, só que a gente tá falando de autoestima, a gente tá É. falando de Saúde. Saúde, E exatamente. assim, E procedimento cirúrgico, né? Porque as pessoas hoje não estão entendendo que é procedimento cirúrgico. exato. E aí a gente precisa preparar esse terreno, eu brinco que a gente precisa deixar esse terreno bem adubado, bem saudável, bem estimulado. Por quê? Porque quando ele fizer o transplante, é o que vocês vão colocar. Se não fizer o acompanhamento, como vocês estão colocando, vai dar o quê? Me fala aí. Sim. Qual é o resultado que a gente pega? Então, ocorre até a queda do próprio fio transplantado. Porque assim, Exatamente. a gente fala que aquele fio transplantado, ele tem probabilidade de não cair. Ele não sofre aquele processo de queda dos fios antigos. Que já né? existe, né? Mas se algo não está bem antes, se já existe uma inflamação e é implantado numa inflamação, tá entendendo? Ali aquele tecido, ele pode expulsar o fio transplantado. Rejeitar. Acontece. Rejeitar, Ele pode exatamente. rejeitar. Então, a gente realmente precisa trabalhar primeiro esse couro cabeludo, fazer uma avaliação. Muitos médicos já estão indicando fazer esse tratamento antes para depois implantar. E o pós também é super importante porque os folículos que já existiam ali, eles precisam manter. Precisam ser estimulados. Ser estimulados, porque ele ainda vai sofrer aquele processo de afinamento. Os transplantados, não. Os transplantados, Mas eles os vão que continuar existem ali. ainda vão sofrer. Então, precisa a gente continuar lembrando tratamento. que quando ele tira o fio dessa região aqui, posterior, e joga para cá, realmente aquele fio é um fio que tem uma melhor qualidade. Porém, o que já existe, né? Então, muita gente esquece. Fala, não, meu cirurgião falou que não precisa porque os fios que transplantaram não vai cair. Realmente, mas e o que existia ali, né? O que existia aqui, ele já tem esse processo de afinamento. Se você não continuar estimulando, esse afinamento vai continuar. Aí você vai, daqui a 5 anos, fazer outro transplante capilar. Ou até teve menos, paciente né? de fazer menos. Ontem eu tive contato com um cliente, em outro estado, né? Eu estava em Maceió. Ontem, enfim, um dia, uma vez aí, porque ontem a gente estava e dando treinamento para profissionais, e a profissional me falou,
O rapaz já tinha passado por 3 transplantes capilar. Meu Deus. Por 3 transplantes capilar. Aí me pediu uma Agora, orientação. às vezes, é necessário. Porque, Sim. às vezes, faz por etapas, né? Aham. É necessário porque, às vezes, não tem tempo para ficar horas. Sim, o número tipo, de fios, de né? fios transplantados. a Então, quantidade de fios às vezes, transplantados. precisa para 2 vezes. Já acontece muito. É comum. Não é comum, mas acontece. Como você falou, não é uma coisa... Vai depender muito da área da área de falha, né? Vai Isso. depender muito. Outra coisa que... Ele era um jovem rapaz, assim, acho que não tinha nem 40 anos, pela perspectiva que eu vi. E ela relatou que, de fato, tinha sido algo que ele não tinha ficado muito satisfeito e tudo mais. E aquilo que a gente estava falando sobre ter o pré e ter o pós. Porque se você não cuidar, se você não estimular, vai ficar o buraco. Então, assim, eu sempre falo para os rapazes que fazem transplante, digo, ó, fez transplante, o que transplantou, como o Carlinha colocou, ele vai ficar. Mas você precisa ter todos os cuidados que a gente já estava falando Sim, aqui, com né? Você precisa certeza. cuidar, tratar. E normalmente, né, aquela pessoa que está mais severa, que está com um grau mais severo, a gente trata de uma forma muito mais eficaz, cuida desse couro Sim. cabeludo. E é preciso que eles, quem for fazer transplante capilar, quem for passar pelo processo, solicite ao médico ou procure um especialista tricologista, um Sim. especialista em cuidados de cabelo, Sim. né? Para que a gente possa ter esse cuidado e dessa essa E orientação, lembrando né? que a calvície é uma doença crônica, né? Crônica, é. Não tem cura. Então, a gente tem que lembrar, eu conto a historinha, você é como se fosse um diabético. Não tem remédio controlado, é a mesma coisa. Você tem que tomar um remédio controlado. Sua loção de noite de minoxidil. Você tem que tomar, às vezes, suplemento oral durante sua vida toda. Então, a gente tem que É ter isso esse que eu percebo acompanhamento, que falta dos porque médicos, você entendeu? precisa. Eles não orientam isso para os pacientes. No home care correto. Eles É um fazem a home care técnica, pro resto acabou, da vida. entendeu? Eles É um fazem home care pro resto da vida. Só que o que eu percebo é isso. É como a gente está no mercado, a gente vê os profissionais, né? E a gente percebe que esses médicos que fazem muito transplante, eles só pensam no transplante. Eles não dão as orientações que têm que ser dadas e pronto, basta ele dizer que calvície não tem cura. Eles não dizem. Aí os pacientes, eles têm na cabeça dele que fazer o transplante é a minha cura. Entendeu? Esse que é o grande problema que eu Meu vejo no irmão mercado. fez, né? Agora, lá em Salvador. E aí, ele nem contou, ele só mandou a foto no dia que chegou do transplante e mandou, né, no grupo. Aí eu falei, meu irmão não me contou que fez transplante. Ele, eu decidi, você vê como é que estão as coisas. Decidi, assim, bem rápido, resolvi fazer. Aí eu mandei o áudio para ele, dando a maior orientação, porque eu fiquei tão preocupado. Olha, meu irmão, presta atenção, não é a solução dos seus problemas. A partir de agora, é cuidado, 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 porque ele nunca foi de cuidar. Nunca cuidou do cabelo. Pensa a pessoa que orientava, entrava por aqui, saia por aqui. Olha, meu irmão. Entendeu? E aí, o que acontece? Ele vai fazer e vai achar também que é a Que tá solução curado, dos problemas. Porque é isso Aí eu que falei eles a acham, ele, a maioria você acham. vai ter que cuidar. A partir de agora, é cuidado. Porque senão, não vai adiantar. Aí ele, verdade, né? Será que eu vou conseguir? Eu falei, antes de você ter entrado para fazer o transplante, você deveria ter pensado tudo isso. Será que eu vou conseguir manter? Será que eu vou ter essa disciplina? Será que eu vou cuidar do pós? E a vida dele tá uma loucura agora que ele tá abrindo um negócio, então... O nível de O estresse. nível de estresse. Olha que momento da vida dele. Ele vai assistir isso aqui. Eu puxando a orelha dele, porque realmente, assim... a gente, quando entra numa cirurgia, a gente tem que entender o pós que você tem que seguir, né? Os pré, o pós. Mas é isso, é assim, é uma coisa que é cultural. O paciente, ele só escuta mais o que o médico fala. É casa de respeito de pau, né? E como o médico, ele não fala do que é isso tudo em volta, ele fala da técnica cirúrgica, ele fala do que vai ser o procedimento. Então, o paciente vai ter na cabeça dele, ele é ali que ele vai estar curado. Eu vou fazer e vou estar curado. É igual a cirurgia plástica de corpo. Que o paciente faz E não quer ir pra academia. e não quer ir para academia. Exatamente, não quer ir para academia, não quer se alimentar direito. E aí, meu maior público de corporal na clínica são minhas pacientes que já fizeram cirurgia plástica. Porque é a mesma coisa do cabelo. Por isso que é interessante a gente orientar. E outra coisa que eu vejo também é assim, isso acontece com vocês.
O mito, não vou dizer mito, né? Porque a gente sabe que existe medicamentos que há alguns efeitos colaterais. Mas tem clientes que falam, ai, não, eu não quero tomar finasterida, eu não quero tomar... E eles... a gente sempre fala, olha, não só existe no mercado finasterida para o bloqueio do minoxidil, da alopecia, da 5-alfa-redutase, da alopecia. Existem outros... Hoje está se usando muito a dutasterida, né? Dutasterida, Ela tem muito menos efeito colateral. Do que a está sendo finasterida. muito bem aceita. A maioria dos médicos tem indicado pós-transplante e a maioria dos pacientes não tem reclamado. Não tem sentido efeito colateral. Não tem sentido. Ainda mais a dosagem, tem todo um acompanhamento. Eu estou vendo um acompanhamento maior, então eu estou percebendo que ninguém tem reclamado. Apesar que alguns homens já reclamaram, mas a maioria não tem. A maioria, gente, entende? Que é bem menor o efeito colateral. Tipo, teve, o homem não quer mais usar a finasterida. Ah, não, porque meu amigo teve redução do libido. Mas esse é um entre tantos. Então, não custa nada, principalmente nos primeiros meses do transplante. Até os pacientes chegam lá com todas as medicações que ele está usando. Aí eles perguntam, continuo, estou com medo. Eu falei, continue. Vamos manter o tratamento que o médico passou, vamos manter. E aí ele continua e não tem problema nenhum, gente. Eu até acho super ideal. Mas, assim, eu não prescrevo, essa parte não vem já da pressão do médico e também a gente trabalha com a dermatologista que você conhece, nossa querida doutora Andresa. Então, a gente consegue ver a melhor forma, se for necessário parar, se tiver efeito colateral. A gente já teve que realmente suspender. Essa medicação. Algum de cunho mais natural. Tem Isso. o sal palmeto, tem... Isso. Agora, a gente não... Lá na clínica, a gente não prescreve. São esses pacientes que já vêm. Já vem por indicação médica, por indicação médica. E a gente mantém. Agora, a gente tenta, ao mínimo, a gente usar medicamentos orais, porque já tem um próprio do paciente. Se você falar que pode causar, ele já vai achar que pode causar. Então, a gente prefere nem mexer nisso e não entrar com muita medicação dessa forma. A gente consegue hoje, lá na clínica, a gente ter resultado só com a parte dos injetáveis. A tecnologia e suplementos orais. A gente não precisa estar colocando muito medicamento. A gente só entra com medicamentos como minoxidil oral e finasterida ou dutasterida em casos extremos. É muito raro hoje a gente entrar com esse tipo de medicamento. Não é necessário. Nossos pacientes conseguem manter resultados aí. A gente tem paciente de 8, 10 anos atrás e consegue não ter mais a evolução, entendeu? Da falha. Então, em último caso, a combinação de técnicas que tem hoje no mercado tem um resultado excelente, sem precisar dessas medicações todas, entendeu? A ozonioterapia mesmo, a gente tem um resultado muito bom, porque ozônio é oxigênio medicinal. O que é que a gente precisa para ter saúde? O que é que nossa célula precisa? De oxigênio. E aí, na hora que a gente injeta, né, o gás, né, no couro cabeludo, já vai estar gerando oxigênio ali na região para estimular o crescimento do cabelo. Então, só com a ozonioterapia, a gente já tem um excelente resultado. E aí, você imagine associar técnicas com fatores de crescimento, microagulhando, né, fazendo com que o paciente use esses suplementos orais. Então, a gente faz uma combinação de coisas que são muito mais saudáveis e que ele não precisa estar tomando essas medicações que podem ter alguns efeitos colaterais. Perfeito, porque assim, a pessoa já chega preocupada, já está preocupada com aquele caso que Carlinha colocou, da moça de alisamento. Então, a alopecia areata, ela é fator, segundo algumas pesquisas, a maioria, fator emocional. Aí não alisa, fica atingindo emocional. Aí vem o cara, ele vem preocupado com a calvície. E aí ele quer tratar. Só que ao mesmo tempo ele fica preocupado... Diminuir o libido, gerar impotência, né? Aí fica aquilo. Não, é como as meninas colocaram. Por isso que eu quis perguntar sobre essa situação, porque eu sei que é informação que a galera fica super preocupada. Para você ver a preocupação das pessoas, as pessoas confundem minoxidil com finasterida. Explica, minha filha, pelo amor de Deus, qual é
é a diferença de um Não, pra quando eu outro? vou passar a loção eu de sempre minoxidil, ou falar em minoxidil, pessoal, ai meu Deus, não. Não quero Meu não amigo isso. falou que isso causa impotência, não, eu não quero. Eu falei, não, entenda. Minoxidil é uma coisa, o que tem uma tendência a causar é afinar a esterida. Ele, tá, graças a Deus, que não é isso. Você não vai passar isso pra mim, não. Então, os homens já têm esse bloqueio. É. Ficou famoso Então, por conta disso, né? lembrando, assim, que a finasterida é um bloqueador, né? De uma enzima que converte a testosterona em hidrotestosterona. E aí ocorre o afinamento do cabelo. Aí a gente vai usar a finasterida para bloquear e para não afinar o cabelo. Já o minoxidil é outra fonte de ação. Ele vai aumentar a espessura do fio. Então, ele não Não tem mexe com nada a ver com libido, não libido, tem com hormônio, nada, nada a ver. nada. Não é hormônio, entendeu? E a gente usa ele tópico. Tem também oral, mas não é costume da gente usar oral. Só em últimos casos, como eu expliquei. Então, não fiquem achando que minoxidil Tanto que esses pacientes mais finasterida. jovens, né, a gente passa muito minoxidil. Porque são pacientes jovens ainda, a gente não vai estar mexendo com o hormônio desses pacientes e já tem um excelente resultado. O O tópico. tópico, isso. E aí a gente não tem nenhuma alteração, nenhum efeito adverso, né? Porque o minoxidil não causa nada disso. Tem só o estímulo, né? O Só o estímulo estímulo, para crescimento. É bom ficar sabendo. O que eu vejo, o que acontece também, que a gente vê aí no mercado, quando eu estou ouvindo algumas rádios, assim, sabe? São propagandas de milagres, né? É como se fosse uma receita para todo mundo que vai crescer seu cabelo. Ai, tem muito E a rede isso, social, ela tem muito disso, né? E, cara, eu fico possesso, porque a gente que estuda tanto, a gente sabe, né? A gente não tem como. Sim. André brincou até com a gente. André é o nosso diretor, mesário, tudo que faz aquilo. Ele tá rindo ali. Porque ele sofre de Ele tem alopecia. muito cabelo, gente. Deveria filmar, né, André? E André, ele falou, vai falar sobre alopecia, sobre calvície, é a minha dor, é a minha área. E aí a gente, cada caso é um caso. A gente vai ajudar, viu, André? Temos que marcar uma consulta para você, André. Apesar que eu já tô bem tranquilo com isso aí. André aderiu, aí já assumiu a calvície, a careca. E aí cada cliente, cada paciente é um caso, a Sim. gente precisa fazer análise, ter essa entrevista com ele, né, poder conversar, para poder orientar. Porque, Sim. como o Carlinhos bem colocou, às vezes, e a Andrezinha também, às vezes o motivo da queda é uma sujidade, a pessoa não está Sim. cuidando do cabelo correto, né? Tá Por isso passando que por um a fator história, né, a emocional. anamnese, ela é muito importante. Lógico que a gente fazer a tricoscopia vai ser uma coisa muito fundamental, é uma parte, né, da avaliação, mas a anamnese, escutar o paciente, eu acho uma das coisas mais importantes, até porque nessa hora o paciente fala, tipo, perdi minha mãe há pouco tempo, eu estou passando por uma separação, eu estou passando por um problema. Então, aquilo ali já pode ter sido o foco que gerou o excesso de cortisol no corpo, que deixou ele bem estressado, que causou a queda. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo na vida do paciente nesses últimos meses, né? Para saber se alguma relação com o que está acontecendo na vida dele tem relação com a queda do cabelo. E aí a gente tem que direcionar dessa forma para depois a gente introduzir coisas que tenham mais profundidade, digamos assim. Por isso que a anamnese, né, a gente ouvir o paciente, para mim é uma das coisas mais importantes da avaliação. Porque às vezes o paciente chega ali com a dor, que ele quer falar, entendeu? Ele quer se expressar, ele quer dizer o que está acontecendo com ele. E aquilo que está acontecendo com ele fisicamente, que é a queda do cabelo, está incomodando, mas às vezes vem de um fator emocional. Então, essa anamnese é fundamental. E a gente pega muito casos de pacientes que chegam lá falando assim, já fui para vários lugares, já fiz vários tratamentos e não deu resultado. Aí, quando eu começo minha consulta, vou avaliando, tal, vou perguntando, eles já ficam assim, Por que achando... tá perguntando tudo isso? Eles ficam, meu Deus, eu já fui para vários, ninguém nunca me perguntou assim. Aí depois eu começo a pegar no cabelo dele, avaliar, tal. Depois faço o exame de tricoscopia. Eles ficam encantados, porque ninguém nunca fez isso com eles. Entendeu? É como se fosse assim, você tá com queda? Peraí, vou fazer isso. Deite ali que eu já vou fazer isso. A gente desse divide o jeito. cabelo inteiro do paciente para ver cada local, como é que tá, entendeu? Então, a gente precisa realmente descobrir qual é o problema que esse meu paciente tem. O que eu vou tratar? Como é que eu vou tratar? Qual é
o home care que eu vou passar? Não vou passar um home Não é care receita igual. de bolo, não é. E cada um tem um fundo, né? Pode ser até a alopecia androgenética. Tipo, você pode ter, André pode ter, a mesma patologia, mas o fundo ser de causas diferentes, entendeu? E até a gente Que pode fala ser a muito doença isso. associada, né? Sim. E a gente fala muito isso no nosso curso, né? Da importância dessa avaliação, ser minuciosa, ser com calma, com cautela. É a hora que você tem que ter menos pressa. Eu falo assim. É a hora que você precisa olhar para seu paciente, perguntar, questionar, para você entender qual é o problema dele. Eu sempre digo para os alunos que dia de consulta é dia de consulta. Fique o tempo que for necessário. Você marca o início do tratamento. Né? Se você já vai ter outro cliente depois daquele paciente que você vai estar avaliando, fique com ele o tempo que for necessário para você fazer uma boa avaliação e traçar um bom tratamento. Porque se você faz uma boa anamnese, né, uma boa avaliação, uma avaliação completa, com certeza você vai errar muito menos no tratamento do paciente. E é isso que a gente sempre fala para os nossos alunos na escola, né? Carlinha falou agora do curso. A gente tem a Escola da Saúde Capilar, né? A escola já existe há 2 anos, né? E a gente tem uma plataforma de aulas online que tem vários direcionamentos para quem gosta da área de tricologia. E agora os alunos começaram a cobrar a gente o presencial, né? Teve o boom todo dessa parte do online, só que hoje a gente está vendo que eles estão querendo, né, botar a mão na massa. Lá nisso, né? o lançamento é hoje. A gente vai lançar, né, Ai, parabéns. o curso Sucesso. presencial e, assim, tá Ai, que muito E- legal. E, muito só temos legal. que agradecer também a essa pessoa. Exatamente, que super estimulou a gente, Estimulou. né? É verdade. Porque como a gente tem muita prática clínica, a gente nunca focou em pensar em levar isso para outros alunos, por exemplo. Porque eu e Carlinha, a gente teve muita dificuldade para fazer formações na área de tricologia. Porque naquela Não época, lá tinha. atrás, nem tinha Não isso. fale assim, mulher, naquela época. Eita, porque- verdade, a gente é novinho. Ai, esqueci. E aí a gente tinha dificuldades de ler artigos científicos, de ter profissionais que a gente vai procurar que Quem? profissional para fazer Então, o curso. assim, geralmente né, pra é gente se só atualizar. médico que entendia dessa parte capilar. Era só eles que eram detentores. Então, a gente realmente, até hoje, a gente estuda por muita coisa. Né? Muitos livros médicos, isso é muito bom. É um conhecimento Exatamente. muito bom. Mas hoje tem crescido cada vez mais. E estudos como foi nessa uma dor área, né? nossa, né? Foi uma dor nossa, né? A dificuldade que a gente teve em se atualizar na área de cabelo. Então, a gente começou, né, a ter esse sonho, né? E criou a Escola da Saúde Capilar. Para que ensinar, esses né? alunos não tivessem essa Essa dor que a gente dificuldade. teve. Essas pessoas que procuram, porque a gente observa que ao longo eu posso colocar assim, dos 2 últimos anos, 3 últimos anos, houve um interesse, depois da pandemia, acho que fica mais fácil assim, né? Sim. Teve um crescimento de interesse das terapias integrativas, buscar Sim. tratamentos Sim. mais naturais. Só que vocês já atendem, né? Inclusive eu sou paciente de vocês, né? Eu fiz há 10 anos, eu acho, atrás, mais ou menos isso. Eu fiz tratamento de alopecia androgenética lá na Selecta, Sim. né, Carlinha? Eu Sim. fiz tratamento. Então, o que a gente está conversando aqui são coisas muito sérias e coisas muito verdadeiras, porque não existia esse e a gente não está entrando, né? A gente que gosta de Sim. estudar cabelo, a gente não está adentrando nenhum tipo de área médicas. A Sim. gente está tratando o que nos dá total Segurança, habilidade. e habilidade. Exatamente. E vocês tiveram que, a gente chama que é desbravar a floresta, né? Sim. Desmatar A gente teve ali que pra procurar se capacitar e estar habilitado no que a gente faz hoje, que não foi uma coisa fácil e simples por não ter muitos profissionais na área. Até artigo né? científico. Até artigo era a maior dificuldade. Era a maior dificuldade sobre para, cabelo, tipo... porque ninguém queria falar sobre cabelo, né? Não. Sim. Queria, cabelo é de cabeleireiro, é de barbeiro. E a doença hoje- vindo, e a doença vindo, e a doença vindo, Sim. né? E aí hoje eu sempre digo para os alunos que é um eixo da estética que é o futuro. É verdade. Que, assim, se você for por esse caminho, você vai ter público, você vai ganhar dinheiro e você vai ficar satisfeito com os resultados. Porque a gente também não só vai Sim. atrás de ganhar dinheiro, a gente quer ver o resultado do paciente, né? Pelo menos eu, como profissional, quero ver o resultado do meu paciente. Eu não estou ali só querendo ganhar dinheiro, porque como eu gosto daquilo que eu estou fazendo, eu quero que ele esteja satisfeito com o que eu estou fazendo com ele para ele ter o resultado.
né? E assim, é isso que a gente tenta passar para os nossos alunos da escola. E aí, depois disso tudo, né, as coisas começaram a se inverter. Hoje o pessoal está querendo a coisa presencial de volta. Está sentindo falta disso. E aí os alunos da escola, né, que são alunos do Brasil inteiro, começaram a ficar cobrando a gente para fazer o curso presencial. Então, a gente agora já não tem mais para onde correr. E vamos lançar o curso presencial. Fé. Hoje, Lançamento oficial aqui no nosso podcast. hoje Lançamento mesmo. das meninas aí, principalmente porque, sabe o que eu acho muito importante? É porque vocês se qualificaram, trabalharam muito, com muita experiência e vão... Não, muitos final de semana até para que a gente criar Nossa, esse curso. Foi. Foram muitos finais de semana. Não é a gente, simples. A gente, para montar esse curso, ainda mais, vocês conhecem nós dois, sabe que a gente é bem perfeccionista, a gente só quis montar o curso quando tudo estivesse pronto. E aí, até a pessoa responsável pelo curso falou, não, vocês podem lançar mesmo sem ter terminado. na plataforma aos poucos, os cursos. Não, a gente quer tudo muito certinho. Deixa a gente gravar, depois que gravar tudo. Todos os e-books estiverem na plataforma, tudo bonitinho. Pronto, aí a gente foi lançando. Então, realmente foi tudo construído com muito estudo, muito embasamento científico. E eu falo assim, a gente fala muito para nossos alunos que é preciso continuar estudando. Esse embasamento As coisas científico, mudam, né? O que eu estou falando aqui hoje pode não ser o que vai ser amanhã. As coisas evoluem. Então, a gente, quem é da área, né, de lidar com pessoas, de lidar com, principalmente com saúde, tem que estar se atualizando o tempo todo. Porque uma coisa que a gente pode estar utilizando hoje, no futuro ela pode nem ser mais tão bem vista como está sendo hoje. Porque as coisas evoluem, né? Os estudos acontecem. Por isso que a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro. Esse curso são quantos dias? É quanto tempo que vocês vão fazer? Vai ter um direcionamento, tipo, vai ser um curso... É baseado principalmente nas maiores dificuldades que a gente observa no mercado, porque a gente teve uma migração. Pegar a Andrezinha. A Andrezinha, eu brinquei que foi minha coordenadora, porque eu fui atrás do curso de estética, né? Foi. E a Andrezinha era coordenadora à época de uma grande universidade, faculdade, né? De Isso. nível nacional. E aí a gente já se conhecia da Selecta e ela é minha coordenadora lá. E aí também teve muita migração de cabeleireiros atrás de se formar em estética. E aí foi assim, de cabeleireiro para estética e de estética buscando a terapia e a tricologia, né? Isso então, mesmo. não é verdade? É. E aí e a gente vê que pessoas se fazem um curso, só que não tem a prática, não tem a vivência de clínica, né? Esse Sim. curso, Rubens, o nome do curso é Imersão dos Injetáveis na Tricologia. Todo mundo ama isso. Mas ele não vai ser só injetáveis. Ele é um curso extremamente completo. Ele vai ter uma carga horária online, né, que você vai ter acesso à plataforma da gente da Escola da Saúde Capilar online. Nessa plataforma tem aulas teóricas e práticas gravadas. Então, você vai assistir lá quantas vezes você quiser, né, e entender as patologias, entender como trata, a avaliação, entender tricoscopia, tem muito detalhe de tricoscopia, fora os e-books, né? O aluno ele vai receber vários e-books prontinho, ali mastigadinho para ele aprender. Aí, depois que ele fez a inscrição do curso, que ele assistiu essa parte online, aí vai ter o dia do curso presencial, que são 2 dias. Já tem data? Tá? Já tem data, sim. Vai ser dia 2 e 3 de março. 2 e 3 de março de 2024. Isso. Perfeito. Aí, o lançamento vai ser agora, dia 8, né? Aí, Hoje. Então, lançamos aqui, né? Mas, assim, o lançamento oficial, tipo, no Instagram, as coisas, a gente já está começando a fazer as divulgações, para depois começar a abrir o carrinho de vendas, né? Perfeito. Então, não está aberto ainda. E aí, a gente vai começar a fazer mais vídeos, mais divulgação sobre tudo do curso. A gente já gravamos várias bem coisas. Completo. Então, Bem a gente completo. fez questão de pegar aquele aluno que está iniciando e aquele aluno que já tem experiência. Porque na plataforma, primeiro para ir para o curso presencial, você vai ter que assistir primeiro o curso online, para entender as patologias, como avaliar os tratamentos, todas as bases, para depois ir para a parte prática.
Então, Que são esses 2 dias que são esses presenciais. 2 dias presenciais. Tá? Então, assim, mesmo a pessoa que está iniciando, ela vai sair muito bom nesse curso. E que for de outro estado, vai poder se preparar para vir. Sim, Pra para vir pelos 2 Isso. dias. Pelos 2 dias, em É. março. Isso A gente tem o mesmo. quê? 4, 5 E a meses, gente, né? assim, a gente se restringiu a tentar fazer o melhor possível, que a gente colocou vagas limitadas, porque a gente não vai fazer um curso muito cheio para não estar assistindo aquele aluno, né? A gente não quer que, tipo assim, aquele profissional também saia no mercado dizendo, eu fui aluno da escola e seja um profissional ruim, né? A gente não quer ter essa responsabilidade. Sim. Por isso que a gente começou a Então, aí- pensar detalhadamente em Então, como vai ser o curso, né? a gente vai conseguir dar um direcionamento individualizado ali para cada um no dia. É. Então, vai ser algo como se fosse uma mentoria VIP, né? É isso. Vai ser algo bem limitado para poucos alunos e alunos selecionados. A gente está bem focado para ser algo muito bom e que realmente transforme a vida dele. É um curso... E assim, o que ficou legal no curso foi a gente fazer esse engajamento dessa parte que já existe na plataforma, né, que está toda bem completa, desde a anatomofisiologia até os tratamentos. E a parte que vai ser prática, que aí o aluno vai aprender ozonoterapia, vai aprender os injetáveis, aprender microagulhamento, como é que faz a técnica correta. Então, essa parte todinha ele vai ver mesmo na prática, né? Vai ter lá todo o material disponível A no parte curso. de biossegurança, que eu acho super Isso. importante. Como é que É, você é vai o que eu acho manusear? que está mais difícil no mercado. É isso. Os alunos Porque, não têm assim, higiene, não sabem não manusear sabe as manusear. coisas. Qual o tipo de luva comprar, né? Não Exatamente. sabe, não sabe. Onde Então, descartar essas a coisas. gente vai ensinar o tipo de agulha, o tipo de seringa, tudo. E a biossegurança, que é a parte, que principal, a gente bem fez importante. questão. A gente até foi pensando na carga horária que a gente conseguisse fazer o melhor e mostrar tudo isso. Mas a gente fez questão que a biossegurança estivesse presencial. Presencial. A gente até pensou em gravar um vídeo, mas a biossegurança precisa estar presencial, porque imagine, você tá ali, você não sabe como descartar uma agulha, ou então não sabe nem como manusear, aí já contamina a luva, contamina o couro cabeludo do paciente, injeta, pode Isso. dar um problema. Imagine também um paciente pós-transplante, você vai ali, piora mais ainda e pode gerar uma inflamação. Inflama, isso. Que eu Então- imagino que é assim, tipo, onde é que eu guardo minha luva? Como é que eu pego? Qual é Como o é que passo a ó, passo? É. tem gente que não sabe calçar uma luva. A própria Entendeu? organização da bancada, né? Tem gente que não sabe organizar A aquilo gente ali. vai ensinar a organizar Isso a bancada. dificulta a sua prática clínica, né? Então, a gente vai ter uma aula, né, no curso só falando sobre essas coisas, porque a gente vê muita dificuldade dos alunos em relação a isso. Aí a gente resolveu fazer essa parte no presencial. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bem desenhado, porque foram meses, né, Carlinhos, a gente desenhando o curso. E por isso que a gente não quis lançar esse ano. Porque final de ano é sempre muito mais corrido de paciente, entendeu? E aí o ritmo fica muito mais acelerado em relação aos pacientes de estética, principalmente que querem fazer tratamento. Então a gente deixou para ser o ano que vem com vagas limitadas, para ser uma coisa muito, muito boa, né? Muito boa. Sim. Perfeito. Eu acredito demais, né? A gente já tinha conversado bastante Sim. sobre a importância de ter um curso direcionado, principalmente para pessoas que já se formaram, os iniciantes que já estão formados, que tenham principalmente contato com pessoas que vivenciam a prática há muitos anos. Sim. Como a gente já colocou há mais de 10 anos, que a gente se conhece, que vocês estão no mercado de estética, de beleza, fazendo todos os tipos de tratamento, cuidando Sim. dos homens e de mulheres, né? Que o seu público não tem sexo. São pessoas. E Isso. aí, tendo esse conhecimento, né? Eu vejo demais, né? A gente se vê muito pela rede social. Vocês viajando, Carlinhos, se especializar. Amigo, eu não posso, porque vou fazer um curso ali, estou indo aqui, tal. Então, tendo muito esse preparo, né? Essa coisa muito séria de levar isso. E eu acredito demais, porque eu vejo nos meus grupos de pessoas que fizeram terapias, que fizeram os cursos de cuidados, o quanto essa vivência de conhecer e de entender todo esse processo de tratamentos, né? Não tem. A gente
acaba não tendo acesso às pessoas, né? A ozonioterapia né, que é um tratamento muito forte, esses injetáveis, o que pode, o que não pode, o que direcionar, como é que faz, Sim. como é que não faz. É. E todo esse caminho de como organizar a bancada, tudo que a gente colocou, a gente observa que a galera não sabe. Não é não sabe, Não, não é não saber, saber e sabe, até a mas não sabe. quantidade de injetáveis que você coloca em cada ponto. Porque, ou no couro cabeludo, as pessoas não sabem. As pessoas injetam, tipo, eu quero botar tanto de biotina. As pessoas não sabem. Tipo, às vezes a pessoa encharca aquele couro cabeludo. Acontece muito. E aí o paciente fica morrendo de dor de cabeça. Aconteceu, uma aluna, foi uma pergunta, porque a gente, dentro do nosso curso Dá muita online... cefaleia, muita. Dentro do nosso curso online, a gente tem um encontro ao vivo. E aí ela falou que injetava 10 ml no couro do cabeludo do paciente. Porque como ela quebrava as ampolas, aí dava 10 ml. O que, que ela Ela fazia? montava a Para não mescla, jogar né? fora. Pra não jogar pra fora, ela botava fora, tudo. Ela jogava os 10 ml, porque ela não ia ter outro paciente logo em seguida. Então, aí eu falei, não, de jeito nenhum. Eu injeto no máximo 4 ml no couro cabeludo do meu paciente. Por quê? Porque você vai ali, vai encharcar aquele couro cabeludo, vai gerar uma inflamação no couro cabeludo, pode causar até queda. Então, na verdade, uma coisa que É um você está rebote, achando, porque né? você está injetando mais, está dando mais efeito, você está piorando o couro cabeludo. Então, tudo isso a gente vai também explicar também no nosso curso. Então, por isso que realmente precisa fazer Esses curso, detalhes se fazem toda a especializar. diferença no resultado do E paciente. só sabe isso quem está na prática. Na prática. Quem tem Isso. experiência. Então, por isso que realmente eu acho que nosso curso é um curso diferenciado, porque é uma vivência realmente prática, muito prática. É muito prática, é a nossa vivência do nosso dia a dia. Por isso que a gente Então, não quis colocar um curso tipo presencial extenso, de 4 dias, por exemplo. Porque a gente não quer dar essa teórica de anatomofisiologia. Né? Isso já está na plataforma. na plataforma. E ele vai né? ter um Ele ano vai para ter assistir. essa aula lá na plataforma, ele vai ter 1 ano para assistir. Então, a gente quer mesmo a vivência prática. A gente quer que ele saia lá bom, né, com a mão na massa. É isso que a gente quer fazer. E é o que eu observo que a galera da área, né, que quer entrar na área, que está na área, sente falta, tipo, de ter esse colo, né? De, assim, ó, de recorrer. E sem contar que eu acredito que vocês são tão massa, tão aberta, que vai estar lá respondendo no WhatsApp, respondendo uma dúvida, A gente responde, dando então, uma orientada. Porque Sim. com a gente, quando tem aluno, né, a gente quer pegar no colo, né? Eu sempre faço grupo, Sim. quando eu dou treinamento, Sim. faço grupo. A e gente vou tem alguns orienta. grupos, né, Andrezinha? E isso é muito massa, assim. E a gente está reforçando, porque a galera que quer entrar no mercado de trabalho, que quer cuidar, que quer trabalhar com terapia, quer trabalhar com a tricologia, ela precisa estudar, precisa É uma se área qualificar, excelente, né? excelente. Porque aquele cliente, paciente que você vai estar atendendo, você tem total responsabilidade, você está trabalhando ali com autoestima. E é tão importante para algumas pessoas, né? Verdade. Ter o seu cabelo, ter sua Sim, saúde, né? E partindo do princípio que, eu sempre digo, que beleza e saúde, elas andam juntas. Sim. Verdade. Hoje, Com o homem certeza. procura mais beleza, mas, consequentemente, a saúde vai estar atrelada, entrelaçada com ela. Porque ele vai fazer uma atividade física. Porque a gente, quando pega um cliente, paciente, o que a gente fala? Eu vou cuidar do seu cabelo, mas você tem que beber mais água, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem Isso. que fazer atividade física. E ele muda a rotina dele porque ele quer se ver bem. Então, eu digo que beleza e saúde andam sempre juntas, porque E o quando... emocional também ajuda muito, porque quando você se sente bem, né, cuidando de tudo isso, o emocional também né, deixa a pessoa melhor. Você se vê mais bonito, cabelo bonito, rosto bonito. Autoestima, né? Autoestima. Então, o emocional influencia muito. Verdade. Eu sou super suspeito, né? Eu gosto de me cuidar, gosto de correr atrás desse cuidado em si. Sempre falo isso, né? Meu público é 99% masculino, porque eu tenho 1% ali de algumas mulheres que querem se tratar. Mas se a gente não pensar dessa forma, a gente acaba atropelando as coisas que tem que ser correta. Mas eu acredito demais que a gente tem essa mesma linha de pensamento, essa mesma linha de trabalho e essas informações que a gente traz, esse papo que a gente conversa, né? E isso só reforça, né, o cuidado. E a gente que quer ter profissionais de qualidade no mercado,
Né? Eu sou super feliz quando eu vejo aquele profissional barbeiro que quer estudar, que quer buscar o meu curso, que quer fazer meus Agora, treinamentos. Nossa. É um público que tem se especializado bastante, cabeleireiro, barbeiro, né? É. Eles estão buscando cada vez mais melhorar o atendimento, a qualidade do atendimento. Não prestar só ali a parte da química, já está tendo uma visão diferenciada do As fio do turmas cabelo e o couro cabeludo. Porque eu acho que estava um pouco desconectado pro cabeleireiro. O couro cabeludo era uma coisa, o couro cabeludo era uma coisa e o fio era Fio outra. era Ele outra. tratava só o fio. E aí esqueci o couro cabeludo. Hoje já tem veio a parte da terapia capilar, que os cabeleireiros encararam isso como uma E os coisa cabeleireiros boa. quiseram muito ir para a graduação agora, né? É, Né? e Eu só tenho metade dos e alunos de nossos estética é pacientes só cabeleireiro. tiveram coisas boas com isso, né? Então, a gente gosta dessa junção. É, Então, a gente só fez ganhar ganhar, muito. com certeza. O que eu Com falo é o nossos seguinte, pacientes. vocês são clientes de cabeleireiras, Sim. cabeleireiros. É. E quem consegue olhar o couro cabeludo de você, a não ser que a gente pegue um tricoscópio quem tem um contato direto e vê alguma alteração são eles. Com certeza. Ó, Carlinhos, isso não tá legal. É. Ó, Andrezinha. A gente recebe muito paciente de cabeleireiro. Exato. Muito. Muito Acho que é a mesmo. maior parte, né, dos É, pacientes. a gente vem muito recebe de cabeleireiro. E, Muito. e por que que ele consegue indicar? Porque ele tem uma qualificação de identificar uma alteração. Por isso a olha, importância de se e os que qualificar. também não são indicados pelo tipo barbeiro, tal. O barbeiro, como acompanha, principalmente do homem, ele tá acompanhando todo mês o cabelo, né? Não corta o cabelo, homem, todo Isso, mês, né? É, Isso. verdade. E aí, olha, meu barbeiro tá falando que ele tá percebendo que esse tratamento tá tendo resultado. Então, eu vejo o quanto eles estão acompanhando também esse resultado, esse crescimento, dando feedback, mandando feedback. Isso é bem legal. É massa. Eu sou, como diz a menina, eu sou apaixonado pelo mundo do cabelo, pelo cuidado masculino. Por isso que a gente criou o podcast Sintonia Masculina. Arrasando! Para falar sobre esse mundo que a gente trabalha, né? Falando que você já Sim. tem todo o público, né? Cabelo é cabelo. Mas esse Novembro Azul é bom trazer, pensar sempre que o homem tem que se cuidar. Seja para o Exatamente. cabelo, né? Seja para outras áreas do corpo. A saúde é 100%. Não sei quem foi que falou de vocês duas, mas quando a gente brinca de uma forma séria, que o corpo ele é inteligente, ele vai mandar todas as vitaminas, sais minerais Sim. para os órgãos vitais, e unha e cabelo Que são são os que menos precisam, que né? precisa, e normalmente a gente percebe uma deficiência no nosso corpo através do cabelo da unha. Então, se você está com o cabelo Sim, caindo, com alguma coisa, tenha certeza que o seu corpo não está bem. Não, Na verdade, tá bem. Isso porque mesmo. se o que sobra não está chegando ali, está tendo esse processo aí, Verdade. tenha certeza. Alguma coisa está alguma por coisa tá trás. errada. Eu digo a eles que é o sinal de alerta, assim. E é ruim porque o sinal de alerta, quando acontece, é porque tem uma coisa, ou seja, Sim. emocional, ou seja, enfim, vitamina, mineral, ou qualquer outro tipo de doença, como a tireoide, né? A gente precisa ter esse cuidado de tratamento, né? Com as pessoas que têm problema na Sim. tireoide, que causa muita queda, essas coisas. Então, dentre outras coisas, né? Por isso que, mais uma vez, a avaliação é primordial. importante. Porque todos esses detalhes a gente vai descobrir o que o paciente tem na Na avaliação. avaliação. É verdade. Perfeito. Que patologia associada ele tem, como é que está a saúde dele, como é que ele se alimenta, como é a ingestão de líquido. Tudo isso a gente tem que perguntar na avaliação. Na avaliação, Os né? hábitos que ele tem, né? Um paciente fumante é totalmente diferente do paciente que não é fumante. Então, esses hábitos que ele tem de vida diária também é muito importante. Fumante, ele tem um envelhecimento de tudo, De né? tudo. Do tudo. couro cabelo, do Do folículo. folículo mesmo. Do couro é. cabeludo, da pele em si, tudo. Então, na hora que a gente faz essa anamnese, né, é a hora mais importante. Quanto mais a gente detalhar essa anamnese, mais bem traçado vai ser o tratamento desse paciente, porque você sabe cada detalhe do que está acontecendo com ele, porque você perdeu tempo não, né? Eu não digo que Ganhou. perdeu tempo, você ganhou, porque o tempo que você teve ali com aquele paciente, que foi tão importante para você direcionar de forma correta. Que massa. Então a gente sabe que o nosso papo, a gente veio aqui conversar aqui sobre toda essa situação de calvície, de doença, né? E a gente sabe que o cara não precisa ficar desesperado. Não vai porque ficar careca, que né? não vai- Se cuidar antes ali, né? No começo. Se cuidar antes, ele vai, né? E não deixe para cuidar tarde. Tá. Precocemente, sim, aparece, né, meninas? Sim, A gente sabe sim. que aparece. Se tiver alguma dúvida, pergunta ao profissional que corta seu cabelo, pergunta à sua mãe, vá para a Carlinha, vá para a Andrezinha,
vá para apareça lá na Colonial, para que a gente faça também essa triagem, porque a gente trabalha juntos para que a gente possa direcionar o melhor cuidado para você. Sim. Mas não deixe para cuidar, né? Eu só pontuar, eu achei interessante, porque me veio agora na cabeça, eu atendo um cliente que ele tem 29 para 30 anos e foi a um cirurgião, transplante, e ele estava com a coroa muito aberta, tal. Ele falou que era para eu esperar mais alguns anos para fazer transplante capilar. E falei, olha, você já tem idade, tem predisposição e você já tem indicação para transplante capilar. Porém, você vai esperar chegar mais alguns anos para você ter, só para você fazer o transplante, se você não está se sentindo bem com a sua imagem, você tem que fazer agora, né? Você tem que tratar. Porque se você não tratar, vai aumentar. Esperar ficar maior para poder fazer. Então, e se você não tiver uma zona doadora boa? Então, existem esses mitos de... Né? Você tem que ouvir 1, 2, 3 profissionais. E eu acredito que se você não está bem com a sua imagem, você tem que buscar um profissional ou outro para poder fazer. Mas aconteceu essa situação que me veio agora, me lembrei, achei muito interessante. Porque vai fazer a cirurgia, se você tem condição financeira, sim, com e certeza. tem indicação para fazer essas cirurgias, né? E tratar. Mas a gente estava falando sobre isso, né? Que existe indicação, a gente tem que cuidar da nossa saúde e do nosso autocuidado, já que a gente está nesse mês de Novembro Azul. Sim. Quero agradecer a vocês e fortalecer A gente que agradece. Foi um prazer. Na verdade, nós três, né? A gente já tem isso de quando sentar para discutir, a gente passa horas. Se deixasse, a gente ficava aqui horas. A gente já saiu da clínica 10, 11 horas da noite, né? É verdade. Conversando Só lá. conversando, Só papeando dessa área. E aí, o olhinho só brilha, assim, né? A gente se empolga. É verdade. E assim, eu acho bem importante mesmo, porque a gente conversa e troca ideias para o crescimento da profissão, para o crescimento da qualificação, né? Sim. E eu fico muito feliz, né? Sou muito incentivador desses você é muito cursos, incentivador nosso. sabe? Eu gosto muito de incentivar, porque eu sei o quanto essa dor de muitos profissionais que estão no mercado querendo, principalmente pessoas que têm experiência. Quando a gente trabalha e escuta e ouve a vivência de você, né, de Carla, de Andressa, não, são pessoas que vivenciam diariamente isso, têm uma experiência muito extensa aqui no estado de Sergipe. Por que não distribuir o seu conhecimento para outras pessoas que querem se qualificar? Sim. Né? Eu acho isso super grandioso, distribuir o nosso conhecimento. Verdade. Né? O ganho financeiro ele vem depois, mas o conhecimento e a troca também é tão importante. E a gente aprende cada vez mais quando a gente distribui esse conhecimento, né? Na verdade, a gente ganha muito com isso. A gente não cessa a vontade de estar estudando, de estar pesquisando, para passar o nosso conhecimento mesmo e também para ter eu e a Andrezinha mesmo, a gente ficou o tempo todo conversando, né? É uma ensinando a outra. Eita, batendo no microfone. A gente ensina sempre uma ou outra, a gente ganha muito conhecimento. Então, isso é muito bom. Eu acho que quem ganha é essa galera da área que tem... E a gente também. Eu falo assim que é a gente que ganha mesmo, porque é uma realização, né? Profissional, pessoal. Porque você chega me emocionando, você chega num nível de tanto conhecimento, mas você vê, meu Deus, eu ainda não sei. Você precisa sempre estar estudando. Daqui a pouco você tem sede, né, de se atualizar. Daqui a pouco surgem mais coisas. Então, você acha que sabe, mas ainda falta muita coisa. E quando você começa a passar esse conhecimento, é assim, você fica com sede o tempo inteiro de querer mais, de atualizar, de atualizar. É verdade. E eu estou em 2 pós-graduações. É isso, assim, porque eu sou apaixonado por estudar. Eu tenho um vício em estudar. Que bom, isso é ótimo. Isso é muito bom. Sério. E assim, eu trabalho para trabalhar esse vício. Porque eu não consigo não parar de estudar. Eu tô fazendo terapia e a terapeuta falou que eu tenho que diminuir os estudos, viu? Porque sábado e domingo, eu passava sábado e domingo estudando. Agora eu falei pra Andrezinha, pode me chamar pra sair domingo, eu tô proibida de ficar dentro de casa. Não, eu sou assim, eu tô em casa, eu tô proibida de ficar dentro de casa. Me chama, meu nome é Glenn. Se me chamar, eu vou, porque eu preciso sair de casa. Porque a gente entrou numa construção muito grande do curso. Então, a gente teve que passar sábado e domingo em casa. Estudando e construindo aula, gravando aula, que isso se tornou um vício.
Se torna um vício. Eu, quando paro, eu fico assim, Carlinhos, olha. Aí eu tô em casa, né? Eu vou pesquisar aqui, aí eu abro aqui as apostilas, aí eu fico lendo. Tipo, eu não paro Não para para. ver coisas. Porque isso me dá prazer. Então, tipo, o Rodrigo reclama muito. Ah, você não relaxa, você nunca relaxa. Mas é porque eu tenho prazer de fazer isso, sabe? Mas é porque você gosta. É que eu gosto, sabe? É isso. Aí de vez em mesmo. quando eu fico vendo, faço algumas bobagens assim, mas eu vou lá. Bobagem eu digo, tipo, assistir série, essas coisas. Mas eu vou lá ler uma apostila, eu vou lá, tipo, eu tenho umas coisas de inglês aí, porque aí eu comecei a estudar espanhol, e depois eu comecei a estudar italiano. Assim, Não né? para, né? Aí fico assim, estudando francês, aí eu fico vendo os vídeos. Assim. E daí eu volto lá para as apostilas, fico lendo e tal. E aí, só que daí eu realmente me fico fazendo o que você falou. Tipo, eu fico, não, domingo eu não faço nada. Pronto. Até sábado, domingo é off. Off de pegar coisas para ler, sabe? Tem que ter, né? Tem que ter porque isso. senão, É. mas eu sou Senão viciado. nosso cabelo também cai. Senão, nosso cabelo cai. Mas que massa. Muito obrigado. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. É sucesso para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu quero e desejo muita saúde, muita paz. Obrigado muito, né? Ah, a gente que Em meu agradece. nome, em nome de Alisson, que não está aqui, que apresenta junto comigo o podcast. Ele teve uns compromissos, precisou viajar. Agradecer em nome dele também. A gente que agradece. É um Essa prazer. parceria desde o começo, esse Maria. incentivo todo que você dá a gente. Isso faz uma grande diferença também para estar estimulando a gente a querer continuar nessa caminhada, que não é uma caminhada muito simples, né? A gente tem que ter tempo, a demanda é muito grande e a gente já trabalha A gente muito. sai da clínica 8 ou 9 horas da noite atendendo, ainda vai fazer aula, é uma demanda muito Mas tem, grande, mas tem é sido gratificante. gratificante. É. Ai, que bom. Parabéns, parabéns. E obrigado. Me dê aqui a mão de vocês. Eu Obrigada. baixei aqui pra gente baixar, passar energia boa. Ah, também vai baixar. Saúde e paz para todos Amém. nós e sucesso no nosso projeto. Amém. 2024 cheio de energia boa, pessoal. Olha, vamos dar um beijo pro pessoal aqui, ó. Pessoal, obrigado por vocês estarem com a gente. Beijo. E vamos correr atrás de nossos sonhos como eu faço, como as meninas fazem. E eu uso sempre essa frase. Só a educação é capaz de transformar sua vida profissional, sua vida cultural, seu conhecimento cultural e seus ganhos financeiros. Sem educação, você não vai conseguir evoluir absolutamente com de forma certeza. alguma. E ninguém tira isso de você. Ninguém. Ninguém. Olha que lindo, né? Que massa. Fomos!